Boa noite para todo mundo. Vamos para mais uma semana começando, né? Então, mais um resumão do dia aí para a gente entender o que rolou. Então, vamos lá, começando, como sempre, pelas bolsas da Ásia, pessoal. Bom, lá na Ásia, nessa madrugada, né, as bolsas por lá fecharam em sua maioria no positivo, tá bom? Refletindo muita positividade das bolsas que aconteceu na sexta-feira, principalmente por conta do dado de payroll. Lembrando que saíram, pessoal, na sexta-feira, dados de payroll nos Estados Unidos, ou seja, dados de emprego, e eles vieram muito fortes, foram gerados muito mais emprego do que o esperado, a taxa de desemprego caiu, está nas mínimas históricas dos Estados Unidos, o ganho médio por hora trabalhada aumentou, então assim, todos os dados pertinentes a emprego nos Estados Unidos na sexta-feira mostraram que a economia, a parte de trabalhos, dos Estados Unidos está muito forte, e o mercado, ele tinha duas opções aí, né? Ou reagir negativamente no sentido de que a economia dos Estados Unidos está extremamente aquecida e isto provoca inflação e isso faz com que o Banco Central americano tenha que continuar subindo os juros por lá, o que não é bom para as bolsas. Essa era uma forma de interpretação e a outra forma de interpretação era: olha, apesar das altas de juros que o Banco Central americano tem feito e que tem sinalizado um desaquecimento em outros indicadores econômicos por lá, ainda assim a economia vai aguentar e não vai entrar numa recessão. Então a ideia de que os Estados Unidos não entrará numa recessão para controlar a inflação fez com que as bolsas, era uma outra forma de interpretação e foi essa que o mercado adotou na sexta-feira e fez com que as bolsas ficassem bem positivas por lá, contaminando o mundo inteiro, inclusive o Brasil e a Ásia, tá? Bom, então, bolsas na Ásia no positivo, um ponto específico aqui em relação à bolsa do Japão, que fechou no negativo, foi praticamente a única no negativo, saiu a ata do Banco Central japonês, e na ata tá claro que alguns membros do Banco Central japonês, eles estão incomodados e preocupados com a alta de inflação por lá, que tem sido maior do que o esperado. Lembrando, pessoal, que o Japão atualmente, e por muitos anos, quase sempre, ele tem a sua taxa de juros no negativo. A Europa, inclusive, era assim, mas enfim, agora é o Japão. Ele tem sua taxa de juros no negativo. Por quê? É uma forma de manter o estímulo à economia no Japão. Porque o que acontece? A população japonesa, ela tem, por si só, a cultura de poupar, de guardar dinheiro. Então, o governo, ele precisa adotar várias medidas aí para dar uma estimulada na economia japonesa para fazer com que as pessoas consumam. Porque senão o desaquecimento da economia japonesa é muito grande. Então, uma das formas é manter a taxa de juros no negativo por lá. E aí, nesta última ata, uma possível preocupação de alguns membros do Banco Central japonês em relação ao aumento de inflação não previsto faz com que comece a surgir rumores aí de que o Banco Central japonês em algum momento possa elevar seus juros. E ao elevar os juros, as empresas listadas na bolsa por lá caem, né? Então, por isso a bolsa do Japão aí fecha no negativo, tá? Especificamente também, pessoal, sobre a China, aconteceram dois fatos importantes por lá. Primeiro, relacionado ao setor bancário. O setor bancário teve a maior alta intraday, ou seja, num dia, desde 2015 por lá. E isso por quê? Bom, o governo chinês ele soltou um pacote de medidas aí que estimulam as empresas estatais a emitirem títulos de dívida, de tal forma que elas peguem esse dinheiro e invistam e isso seja uma forma de aquecer a economia. Então os bancos, que vai ser quem vai emprestar esse dinheiro aí, acabaram comemorando. Além disso, um segundo ponto aí é que o governo chinês ele está disposto a melhorar a sua supervisão e controle dessas empresas para que atraia investimento estrangeiro. Por quê? Por exemplo, para a empresa chinesa ser listada na Bolsa Americana, uma das coisas que as empresas precisam fazer é entregar todo o histórico de balanços para os Estados Unidos para que ele faça uma análise para aprovar ou não a listagem dessa empresa na Bolsa Americana. E a China tem muita dificuldade de entregar essa informação. Então, uma forma de aumentar, a ideia de aumentar o controle, né, e a gestão em relação às empresas estatais lá é que eles passem a deter tais informações que permita que a empresa seja listada na Bolsa Americana para receber estímulos estrangeiros, investimento estrangeiro. E isso também fez com que a Bolsa contribuiu aí para a Bolsa por lá fechar no positivo, ok? Bom, falando de commodities agora, minério de ferro no positivo subiu bastante aí na madrugada e também ao longo do dia de hoje ela continuou subindo, impactando obviamente na nossa Vale aqui, que a gente vai falar já já. E o petróleo também no positivo hoje, refletindo aí
Primeiro, o fato de que há uma expectativa de que os Estados Unidos não entrem em recessão para conseguir controlar a sua inflação, então isso é aumento por demanda de petróleo. E segundo, pessoal, que essa semana, eu falei ontem com vocês na agenda, essa semana vai sair o relatório mensal da OPEP. E há uma expectativa de que eles anunciem corte de produção. E se você corta a produção, você corta a oferta, você aumenta o preço do barril, ok? Então, commodities hoje no positivo. Vamos agora lá para as bolsas da Europa. Bolsas da Europa fecham levemente positivas, tá? Mais dentro da estabilidade. Especificamente sobre a Bolsa do Reino Unido, ela está fechada no dia de hoje por causa da coroação, que é feriado lá, né? Coroação do rei Charles III, então a bolsa por lá não funcionou. Mas de qualquer forma, as bolsas por lá ficaram calmas, mas positivas, dentro da estabilidade. Destaque aí para o indicador econômico que saiu lá na Alemanha de produção industrial, que veio bem abaixo do que era esperado, resultado mensal, tá? O que mais impactou aí foi a produção de veículos, que caiu bastante na Alemanha e aqui no Brasil também, que a gente já vai falar já já. Isso fez com que a bolsa da Alemanha ali fechasse levemente negativa, mas assim, praticamente no 0 a 0, tá, pessoal? Nada demais. De qualquer forma, as bolsas por lá calmas, estáveis. Tem drives mais importantes ao longo da semana, como a inflação lá nos Estados Unidos, que vai sair na quarta, que faz com que as bolsas hoje fiquem em compasso de espera, ok? Indo agora para as bolsas lá dos Estados Unidos, pessoal, as bolsas praticamente no 0 a 0, tá? Dow Jones ficou levemente negativo, a Nasdaq ficou levemente positiva, mas isso fez com que o S&P ficasse quase que no 0 a 0 de fato, viu? É igual eu falei, reforço. O drive da semana não é hoje. Hoje as bolsas estão em compasso de espera, aguardando quarta-feira, que vai sair a inflação lá nos Estados Unidos, tá? Então, por lá, nada demais, estabilidade total. Vamos vir agora aqui para o Brasil. Bom, falando aqui do Brasil, vamos por partes. Primeiro de tudo, na sexta-feira, quando foi anunciado aí uma possível compra de uma empresa estatal árabe em relação ao Braskem, que fez com que a nossa bolsa toda se contaminasse no positivo, somado ao exterior que estava positivo em relação ao payroll que eu comentei com vocês, enfim. Isso fez com que a Braskem subisse quase 30%, né? Todo esse ruído, todo esse rumor, da sexta-feira, ele foi desmentido, por um fato relevante. A empresa soltou um fato relevante na sexta-feira mais tarde, falando que desconhece esta negociação que saiu no mercado, tá? Esse é um ponto importante. De qualquer forma, o Braskem continuou subindo hoje, eu não sei até que ponto isto é desconhecido de fato ou não. Mas eu precisava comentar isso com vocês, ok? Agora, antes de falar do dia de hoje aqui no Brasil, eu vou falar do final de semana. No final de semana, o presidente Lula, ele foi para Inglaterra para participar da coroação do rei Charles III e por lá, pessoal, ele soltou duas informações, deu dois pronunciamentos polêmicos. O primeiro deles relacionado a mais críticas ao Banco Central Brasileiro, tá? Ele sinalizou aí que o presidente do Banco Central Brasileiro atual, Roberto Campos Neto, ele trabalha em prol do governo antigo, que gostava de juros elevados e etc. Mas lembrando que assim, no governo antigo a gente chegou a ter uma taxa de juros de 2% durante a pandemia. Então, não dá para entender muito. Mas de qualquer forma, não deixa de ser, vocês têm que pensar nisso como sempre um atrito entre organizações importantes no Brasil. E todo atrito gera insegurança que pode prejudicar aí a nossa bolsa e o nosso dólar, ok? Bom, além disto, ele também fez dois pronunciamentos em relação à Petrobras. O primeiro, ele disse que entrou, na verdade, na sexta-feira, com um pedido no STF para que um trecho da lei de desestatização da Eletrobras fosse cancelado. É um trecho que o que o governo quer é que o governo tenha uma participação maior nos votos e na tomada de decisão da Eletrobras do que foi previsto na desestatização. Então ele quer mudar isso aí, tornar inconstitucional esta parte, tá? Um outro fator também é que ele diz que vai entrar com um novo pedido para reaver a desestatização da Eletrobras. Ou seja, ele quer tentar fazer com que a privatização seja cancelada, tá? Esta fala, pessoal, ela traz uma preocupação e um risco jurídico muito grande. Por quê? Porque disse que no Brasil o passado é incerto, né? Na medida em que houve uma empresa no passado que foi privatizada, então houve compra, houve investimento privado, estrangeiro, e isso pode ser desfeito do dia para a noite. Isso provoca insegurança jurídica aqui do Brasil, tá? Sobre essas falas aqui do Lula,
O presidente da Câmara, o Arthur Lira, ele solta uma nota falando que isso é muito preocupante, esses pronunciamentos são muito preocupantes, uma vez que afasta os investidores daqui, porque se as medidas, né, se as decisões que foram tomadas lá atrás sempre podem ser canceladas, revogadas, anuladas, as pessoas não se sentem seguras de investir no país. E ele reforça que, olha, se o governo atual não tem o perfil de privatização, ok, daqui para frente não vamos privatizar mais nada. Porém, aquilo que já foi privatizado e aprovado pelo Congresso será mantido. Essas foram as falas do Arthur Lira em relação a esse pronunciamento do Lula. De qualquer forma, essa fala dele acabou impactando negativamente aí na cotação da Eletrobras, que fechou hoje no negativo. Ela tinha ficado até mais negativa ao longo do dia, recuperou no final do dia, mas ainda assim não conseguiu positivar. Ok? Bom, além disto, pessoal, aqui no Brasil também hoje saíram dados de inflação que vieram abaixo do esperado, negativos, mostrando uma deflação no país. Não é o dado oficial, que o dado oficial aqui no Brasil vai sair na sexta-feira, que é o nosso IPCA, ok? Mas de qualquer forma, mais um indicador de inflação aí mostrando deflação no país. Além disso também, pessoal, saíram dados de produção e vendas de veículos, que veio muito abaixo do esperado. Houve uma queda mensal de 20%. Claro, se a gente acompanhar nos noticiários aí, né, nós tivemos várias fábricas parando, fechando, porque não está vendendo, afinal de contas, né, um carro popular aí custando 100 mil reais não tem quem compre. Então aqui no Brasil, dados de produção e vendas de veículos vieram muito abaixo, muito abaixo do que o mês passado, do que o que era esperado para este mês. Ok? Por fim, pessoal, nós tivemos mais um fato hoje, que o nosso ministro da Fazenda, o Fernando Haddad, ele anunciou, lembra que eu vinha comentando com vocês aqui até em março, que algumas cadeiras do Banco Central estariam vazias aí, porque o mandato das pessoas tinha acabado e o governo que seleciona quem vai sentar nessas cadeiras, tá? Uma das cadeiras era a Diretoria de Política Monetária do Banco Central, a diretoria mais prestigiada do Banco Central. Esta diretoria, pessoal, ela é praticamente o segundo cargo, né, o segundo lugar aí da autarquia do Banco Central. O primeiro é o presidente, que é o Roberto Campos Neto, e o segundo é esta cadeira dessa diretoria. E o Fernando Haddad anunciou que quem vai sentar nesta cadeira é o Gabriel Galípolo. O mercado não gostou deste anúncio, o dólar subiu depois desse anúncio bastante, fechou aí com, se eu não me engano, mais de 1% de alta, alguma coisa próxima disto. Os nossos juros da ponta longa ficaram altos, eu vou explicar para vocês por quê. Já a nossa bolsa, porque nossa bolsa é basicamente commodities, né, pessoal? Ela tem um drive dela. Como a gente teve minério no positivo, petróleo no positivo e outras, e essa informação do setor bancário lá da China no positivo, esses três setores performaram bem, que é basicamente 90% da nossa bolsa, e ela fecha. Só que como a gente não teve uma positividade muito expressiva no exterior, ela fecha. Ela chegou a fazer mais de 1% de alta, mas ela acaba fechando aí levemente positiva, ok? Mas vamos voltar aí no nome do Galípolo para vocês entenderem. Bom, o que o mercado interpretou deste anúncio é o seguinte, o Galípolo, ele era o braço direito do Haddad no Ministério da Fazenda, e agora ele vai ocupar essa cadeira do Banco Central. O que o mercado interpreta é que ele tem muito mais um cunho político do que técnico para ocupar essa cadeira, e que, de maneira interna, ele vai ser mais uma pressão para que o Banco Central corte os juros mais cedo. Ou seja, antes existia uma pressão aí do governo, do PT, para que houvesse esse corte de juros. Agora vai continuar havendo, obviamente, essa pressão, mas vai haver também pressões internas e que isso há uma expectativa de que no curto prazo isso pode provocar aí segregações dentro do Banco Central, o que não é bom, né? Então o mercado reage negativamente a isso daí. Existe uma expectativa, pessoal, porque lá em 2025 acaba o mandato do Roberto Campos Neto e quem anuncia o nome que vai compor a cadeira do presidente do Banco Central é o Lula. E existe uma expectativa de que lá na frente o nome que vai virar o presidente do Banco Central lá vai ser o Galípolo, ok? Um outro ponto que o mercado sinalizou também, pessoal, em relação a isto, é que essa diretoria, ela não é uma diretoria que olha e cuida única e exclusivamente da política monetária, ou seja, do aumento ou redução de juros do país. Ela tem outros escopos, como por exemplo, a mesa de operações do Banco Central fica debaixo dessa diretoria, dentre outros escopos. E que o Galípolo não é uma pessoa que tem, antes inclusive de ir para o Ministério da Fazenda, ele não teve experiência em bancos,
principalmente em mesas de operação, para conseguir conduzir este assunto lá dentro. Então, assim, ele é um cara que foi posto lá dentro para fazer uma pressão para o corte de juros, isso é leitura de mercado, tá? Para fazer o corte de juros, mas tem vários outros escopos lá que ele não vai ter expertise para conduzir, vai ter um pouquinho de dificuldade em relação a esses temas, tá? Os juros, pessoal, falando especificamente deles para vocês entenderem, quando a ponta longa ela sobe muito, o que isso significa? Que o mercado está prevendo tomadas de decisões erradas agora e que irão impactar na nossa economia aqui no Brasil só no futuro. Essa é a leitura e a interpretação que se faz da curva hoje, tá? Cada dia é uma coisa. Hoje é essa que eu tô explicando aqui para vocês. Certo? Então isso fez com que o nosso dólar fechasse no positivo, a nossa bolsa fechou levemente positiva, mas dentro da estabilidade aí pelos motivos próprios que eu já expliquei. E antes de fechar o resumão aqui hoje, pessoal, só um ponto específico em relação à Turquia que a gente vai acompanhar daqui para frente, até semana que vem. A Turquia, sendo um país emergente, alguma movimentação que aconteça lá pode impactar aqui positiva ou negativamente, do mesmo jeito que o México a gente acompanha, a Coreia do Sul, enfim, a África do Sul e outros países. Mas especificamente sobre a Turquia, na semana que vem vai ter eleição por lá. E o atual governante, que é o Erdogan, ele tá no poder, pessoal, já tem 20 anos, tá? E assim, na gestão dele, o Banco Central por lá é dependente, ele mesmo toma várias decisões aí malucas do Banco Central que a gente veio acompanhando aí já faz um tempo, decisões erradas, completamente fora de análises econômicas, técnicas, coerentes e tal. Então assim, ele andou fazendo muita arte lá porque o Banco Central por lá não tem autonomia, ok? Enfim, e é a primeira vez na história, pessoal, que nas pesquisas eleitorais ele está atrás. Nas pesquisas eleitorais, ele está perdendo para a sua oposição, tá? A eleição lá vai ser semana que vem, no dia 14, e a gente vai acompanhar aí para ver o que isso vai dar, ok? Então é isso, espero que o dia de vocês tenha sido muito bom e até amanhã. Beijo!